Oi, Ei, bom te ver! Beijo! É muito seja divertido isso, né? Poder ver os amigos, trocar ideia, falar coisa boa. Muito bom. então, essas lives têm nos aproximado mais. Pois é, e por boas causas, né? Então, eu estou vendo que está chegando gente aqui, a Ana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Mônica. Vamos Eu tocar essa quero conversa aí. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. esperar um pouquinho, Normal, chegando. a gente vai aguardando. E você, tá bem? Se Tô bem. protegendo? Me cuidando, saindo o mínimo necessário. Ontem, depois de 20 dias, eu precisei ir no supermercado e fui, né, aqui em Niterói, que eu moro em Niterói, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, Moramos. moramos, né? Eu sou Mônica Oliveira, da Conexão Natureza. Essa é a Adriana Amaral, do Expressivamente. A Que gente vai também é conversar, Oliveira. que também é Oliveira, tá vendo? A É. gente vai começar já já conversar um pouco sobre esse tema que me interessa tanto, que é Uhum. parentalidade. E a Adriana vem se especializando nessa temática. Então acho que já tem um número. E aí quem for entrando, depois eu vou deixar gravado. Eu vou deixar gravado vou deixar gravado no canal da Conexão Natureza no YouTube. Que bacana. É, Aí vai ficar gravadinho lá, quem não conseguir pegar desde o início. Então, como eu estava falando, eu sou a Mônica Oliveira, da Conexão Natureza. Desde abril, acho que foi abril, a gente começou a realizar aqui pela Conexão algumas lives, aulas abertas pela plataforma Zoom também. A Conexão tem oferecido cursos virtuais, que são virtuais, mas são vivenciais. E a gente está caminhando agora para a segunda turma do curso Criança e Natureza, Inspirações para a Escola Brasileira, com a Rita Jaqueline Moraes. E nós temos também um curso com a Cristiana Profice, que é uma psicóloga ambiental, professora, especialista nessa área da criança e natureza. A gente está com um curso que se chama Desenvolvimento Biopsicossocial, Vivências da Infância na Natureza. Que Esse curso bacana. ele é com aulas gravadas, né? Todas na nossa plataforma, na Conexão. E a gente recebeu um convite que eu queria também falar para vocês, que a Conexão vai participar do seminário de pedagogias sociais, que é realizado pela tribo Educa. E eles querem arrecadar o dinheiro desse seminário para a construção de uma escola através da bioconstrução, né? Então, Que é bacana. R$ 15, são vários especialistas, é só conferir no Instagram da tribo. Então, vamos falar com a nossa querida Adriana. E- Adriana é uma amiga minha que vem me inspirando muito. A gente fez um trabalho juntas. Ela que me Uhum. levou para o FRJ, para a gente estudar um pouquinho de neurociência aplicada à aprendizagem. A gente fez um trabalho sobre criança e natureza também, né? Criança com TDAH. A Adriana vai poder falar um pouco mais dela, mas eu já adianto que ela é fonoaudióloga, psicomotricista, especialista em neurociências da aprendizagem, né? Nós somos. Professora de disciplinas de linguagem no Instituto de Neurociências Aplicadas, o INA, que é um grande parceiro da Conexão Natureza, mestrando em psicologia, que propõe um trabalho direcionado à parentalidade na primeira infância. E ela também é educadora parental pela Universidade de Coimbra, né? Então, esse bate-papo de hoje vai ser para a gente se
responder algumas questões que foram levantadas, né? Como o que podemos entender como parentalidade hoje, né? Os princípios a que ela se fundamenta. A Adriana, eu te passo, querida, então, a palavra aí para esse bate-papo, para a gente conhecer um pouco mais sobre parentalidade. Te agradeço por estar aqui com a gente, essa Eu que disponibilidade. agradeço. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos que estão chegando. De vez em quando a gente sabe que uns caem, mas depois voltam. É assim mesmo. E falar sobre parentalidade hoje, assim, me dá muito prazer, né? Porque às vezes algumas pessoas perguntam, mas você não é fono? É porque tem tudo a ver com a linguagem, né? Eu sou especialista em linguagem, então eu comecei a minha vida profissional através da linguagem e a forma como os pais se relacionam com os filhos é através, né, das práticas, dos gestos e também da linguagem, principalmente da linguagem, né? Os pais falam com os filhos o tempo todo, pelo menos deveriam, né? Então, eu comecei a observar um pouco isso, então isso sempre ficou no meu radar, né? A questão da relação, a questão dessa comunicação. Então, eu fui fazer a psicomotricidade logo após a formatura, e aí eu fui compondo, né, fazendo uma composição na minha vida profissional um pouco diferente, né? De uma visão mais, vamos dizer assim, vou chamar de clássica, né, da fonoaudiologia. Então, eu trabalho com... E eu sempre recebi muita criança pequena, né? Então, eu percebia que muitas vezes aquela linguagem estava atrasada para alguma coisa porque estava faltando alguma coisa. Não se explicava aquilo por um transtorno, né? O ambiente, o contexto onde a criança vive, de certa forma, eu podia dizer que ela estava meio pobre, estava faltando alguma coisa. É óbvio que dentro disso a gente realmente tem as questões neurológicas, né? As questões neurotípicas, que a gente também tem que estar atento, fazer uma boa avaliação. Mas, enfim, só sei que esses anos todos, né, o caminho foi sempre voltando para a parentalidade, que virou uma palavra assim hoje que a gente, né, está ouvindo muito. Então, como não tem, vamos dizer assim, uma epistemologia única, né, tem muitas pessoas falando sobre parentalidade, mas às vezes vamos dizer assim, os seus referenciais teóricos não combinam, né? Então, eu posso falar do meu lugar, né, das coisas que eu estudo, e trazer o conceito dessa parentalidade como o conjunto mesmo de prática que as figuras parentais, porque a gente sabe hoje da diversidade da formação das famílias, né? As famílias hoje não são papai e mamãe. A gente tem várias conformações, várias constelações, né, formadas da família. Então, fica inadequado a gente se referir somente ao pai ou à mãe, né? A gente tem as figuras parentais, que muitas vezes é exercida por uma avó, né? Por um avô. Então, a gente tem que acolher. Então, acho que o termo ele ajuda a gente nessa diversidade que a gente quer para o mundo de hoje, né? Então, assim, dentro da concepção que eu estudo, né, a gente pode colocar uma sustentação para essa parentalidade em alguns princípios, né? Então, é aí que tem o pulo do gato com a questão da natureza, né? Porque a gente pode dizer, né, onde vai entrar a natureza dentro disso tudo, né? No meu projeto, né, do mestrado, eu vou, a partir de uma conversa com os pais, eu quero ver quais são as necessidades deles de conhecimento sobre as crianças na primeira infância. Sobre o desenvolvimento, sobre desenvolvimento socioemocional, sobre o desenvolvimento psicomotor, então, sobre todas as vertentes, né, que estão envolvendo a criança, né? O que é uma criança? E, a partir disso,
eu vou desenvolver um material informativo para os pais, né? Então, a gente já tem uma riqueza muito grande em relação à importância da criança com a natureza, né? A gente tem aí o Instituto Alana, né? E vários outros. A gente tem o Grande Rio e os afluentes, né? Como você, Conexão Natureza, e os afluentes que estão disseminando essa ideia, essa importância da criança com a natureza. Então, assim, voltando a essa questão dos princípios, né, a gente pode dizer que a gente tem 5 princípios básicos, né? Que a gente começa de verdade com as necessidades básicas de uma criança, né? De alimentação, de sono, de algo que, vamos dizer assim, está ligado a manter a vida dessa criança. Isso é básico. Toda criança deveria ter direito, né, a ter esses cuidados de base. A gente sabe, né, da vulnerabilidade que a gente passa, infelizmente, no nosso país. Por isso que ter essa visão fragmentada da visão sistêmica, analisando essas partes que formam todo, a gente consegue entender por que a gente tem que ter políticas públicas em cada uma delas, né? Então, assim, a gente tem as necessidades básicas, depois a gente tem as necessidades da criança de afeto, confiança e segurança. Isso não está enumerado na posição de importância. Todas elas são importantes. Não tem uma que seja mais do que a outra. Óbvio que se você não deixar uma criança comer, ela vai morrer, né? Mas também o afeto, a confiança e a segurança que ela tem que ter nas figuras parentais, isso é a sustentação, né, dessa pessoa, né? Porque a gente tem que entender criança como um indivíduo, né? Como um ser que está em desenvolvimento. E assim, a terceira... Fala. Não, fala que depois eu passo para a terceira. Eu estou pensando, e nesse momento, o quanto essa figura parental, pensando nesse segundo aspecto aí que você levantou, o quanto ela é tão importante, já que as crianças, né, e essa pessoa que cuida está presente mais do que nunca 24 horas do dia, por conta dessa situação que a gente está vivenciando. Uhum. Porque antes, né, muitas dessas crianças ficavam em creche, né, de tempo integral, então passavam ou 4 horas do dia, ou 6 horas do dia, 8 horas do dia, 10 horas do dia. 9 né? horas no dia, né? Na escola onde eu coleto os dados, né, para minha pesquisa, é comum as crianças chegarem dormindo e ir embora dormindo, porque elas são muito pequenas. Uhum. É exatamente isso que você está falando. Essa é uma realidade que agora entrou em choque, né? As crianças estão em casa de novo. Isso é complexo, mas ao mesmo tempo é reflexivo, é um momento reflexivo, né? Eu acho que é interessante isso também. E aí o terceiro, né? Terceiro ponto que eu digo, que eu acho que é onde a parentalidade, a educação parental, ela pode se sustentar, é na organização de um ambiente estruturado. E aí é que eu venho né, nessa questão do ambiente. Quando a gente fala de um ambiente estruturado, a gente se remota ao quê? A casa, né? Ao lar. Né? O ambiente dentro de casa estruturado e organizado para a criança. Mas essa criança, nessa visão sistêmica, ela está integrada a outros espaços estruturados também, né? E ao mesmo tempo, se ela tiver apenas a oportunidade de viver dentro de um ambiente estruturado como a própria casa, ela vai estar fora do que eu costumo chamar de educação sensorial, né? Porque ela vai ficar inibida do contato com outros mundos, com outras experiências. Então, esse ambiente estruturado, ele contempla também o ambiente natural, né? Porque essas experiências que vão se somando, que vão compondo o repertório interno dessa criança. Né? Então, a gente vai voltar nesse terceiro ponto
né, para passar rapidamente só pelos outros dois, que é a organização de um ambiente familiar positivo, estimulante, onde você tenha também, junto com esse terceiro, o estimulante. O ambiente estimulante não pode ser o brinquedo apenas comprado na loja, né? O ambiente familiar positivo não somente no momento em que os pais estão dentro de casa, né? Porque a gente consegue, às vezes, manter esse relacionamento do trabalho remotamente, né? Aqui em casa, né, eu sou casada pela segunda vez e meu marido tem né, o meu enteado e que mora longe, mas assim diariamente eles se comunicam, né? Ele continua nesse papel da figura parental, né, desse pai. E por último, eu acho que assim o desafio dos pais é supervisionar e aplicar as regras do mundo. É fazer com que as crianças entendam que não existe somente a regra dela, né? A gente, quando põe um filho no mundo, porque nós somos mães, e um beijo para todas as mães que estão presentes, a gente coloca, porque é necessário emocionalmente colocar o nosso filho no centro do universo no momento em que ele nasce. Ele é a vossa majestade, o bebê, né? Mas eu acho que o pulo do gato está em saber tirar o bebê daquela posição e falar, ó, o mundo não é só você. Existe um mundo além de você. Então, eu acho que, assim, por mais que muitas pessoas, não, que regra é chato, que limite, não, eu vou criar meu filho livre. Sim, mas dentro do próprio... o criar livre pode ser como filosofia, mas o criar livre ele também vai ter regras, sempre vai ter. Porque né, você pode ir em qualquer espaço que não seja o seu, na casa de alguém, e você vai ter que se adequar. Sua linguagem vai ter que se adequar. Seu olhar sobre o outro, né? Então, isso também faz parte da empatia, né? É a gente compreender que o outro também tem suas próprias regras. Enfim, essas são né, eu diria que são esses princípios, né, que a gente ia comentar um pouco hoje, mas trazendo para a temática dessa educação sensorial, né, para que os pais consigam olhar para isso como algo tão importante quanto a escolaridade, a alimentação, né? Todos os cuidados que a criança tem que ter, ela também tem esse direito a um sentir, né? A ter as suas sensações saciadas, né? De ter experiências diversas de sensações, porque isso que vai compor o repertório interno dela, né? Por mais que muitos pais tenham medo, né, de levar o filho às vezes para o lado de fora, ou muitos cuidados, a gente precisa hoje, mais do que nunca, depois desse confinamento, que a gente está sentindo falta, né, olhar para isso tudo como uma necessidade como as outras. São reflexões, né, para quem tem criança em casa e nesse momento, né, de tantos desafios, né, para você cuidar, né, e oferecer oportunidades de interação com essa criança, de estímulos sensoriais, né, e ter esse cuidado e o trabalhar também, né, os seus próprios sentimentos, porque você, para oferecer esse afeto, né, para essa criança, né, às vezes você, quantas e quantos pais e mães e quem cuida, né, tá passando por momentos difíceis agora, né, pensando mais do que nunca nas contas que tem que pagar, né, como lidar com essa situação, mesmo de estar oferecendo, às vezes, são cômodos pequenos da casa ou do apartamento, né, não tem uma varanda,
O que oferecer, né, de estímulos para essa criança, né? Como estar presente, né? Como se cuidar para poder oferecer o de melhor para essa criança, para que essa criança não fique mais impactada ainda com o próprio momento que ela está vivenciando, né? Então, eu acho que são Essa é a desafios reflexão. que, né? Então, eu acho que assim, no final, né, a gente administrar o tempo, você me avisa depois como é que tá. Eu Tá trouxe tranquilo. até Tá tranquilo. sugestões para as famílias, né? Eu encontrei hoje um PDF legal para a gente compartilhar depois com os pais, sobre de sugestões para né, com essa vida ao ar livre suspensa, né? Eu encontrei um material bem interessante com 6 dicas para conseguir conectar, mesmo que minimamente, com esse ambiente, né? Ai, fala aí pra gente. Então, eu vou trazer. Antes de chegar lá, Ah, eu queria, né, assim, falar um pouco sobre essa questão da educação sensorial, né? No consultório, a gente lida com as falhas de processamento sensorial das crianças, né? As crianças chegam de alguma forma desorganizadas no padrão sensorial. Muitas delas têm transtornos do desenvolvimento, né? Como, por exemplo, o transtorno do espectro autista. A gente sabe que existe, né, o transtorno do processamento sensorial, mas existem as crianças que não chegam ao diagnóstico, mas elas também têm alguma seletividade alimentar, ou elas têm algum incômodo. E eu falo isso de experiência própria, porque eu fui uma criança que tive essa dificuldade sensorial. Eu era uma criança sensível, de um padrão, né? Então algumas roupas me incomodavam. Hoje eu sou uma rata de praia, mas eu fui uma criança que não gostava de botar o pé na areia, né? E, de certa forma, isso me atrapalhou em alguns momentos da infância, né? Eu me lembro que isso tudo passou quando eu fui morar na Bahia. Eu fui morar na Bahia com quase 6 anos. E lá a gente ia à praia todo fim de semana, né? Então isso passou a ser, de verdade, uma experiência que eu não tinha tantas gratificações como eu tive lá. Então, assim, nós somos seres sensoriais, né? As nossas experiências sensoriais, elas são únicas. As minhas, né, são minhas, as suas são suas. Então, cada criança experimenta o mundo de alguma forma. Então, muitas vezes a gente atropela a criança, não dá tempo dela se organizar naquele espaço, ela conhecer, ela encontrar um tronco de árvore e ela quer subir para experimentar aquela sensação proprioceptiva do desequilíbrio, a gente já vai lá e segura, né? Impedindo a ela, ou então fazendo com que ela tenha uma sensação de que aquilo é perigoso. Então, qualquer outro desnível que ela encontrar, aquilo é sensação de perigo, porque em algum momento onde eu estava tentando experimentar esse desequilíbrio, alguém veio e me tirou, né? Então, a gente interfere muito nos processos sensoriais, né? Então, a educação sensorial, ela precisa ser também do lado de fora, né? Porque a gente precisa dessas sensações que vêm de fora para a gente, inclusive, ter um repertório linguístico, porque as palavras que a gente usa para descrever as experiências vão aumentando o nosso vocabulário, né? A gente usa palavras como, né, o sol está brilhante, macio, úmido, frio. A gente descreve coisas a partir das nossas sensações, né? Então, se a gente não tem sensação, isso pode impactar nas nossas experiências linguísticas também, né? Porque se eu só experimento um ambiente quente, né, sempre quentinho, né, com nenhum outro tipo de desconforto, né, eu não vou entender o que é o frio, o que é o morno, né, o que é o gelado, né, quem tem a oportunidade de viajar para um espaço com neve. Então, assim, o mundo é um lugar sensorial.
E a natureza é o lugar onde a gente tem mais estímulo, né? E é onde a gente consegue integrar todos os sentidos, né? A gente consegue, na verdade, ter a experiência e, junto com essa maturidade cognitiva, né, cerebral mesmo, essa maturidade cortical do processamento das informações sensoriais, a gente vai amadurecer isso e a gente vai ter as nossas próprias experiências, né? Porque ninguém é obrigado a gostar de tudo. Eu não como feijão. Tem gente que acha isso absurdo, mas eu não gosto de feijão, entendeu? Vou fazer o quê? Eu não gosto. Eu já tentei gostar, né? Mas essa é a minha experiência com feijão, sabe? Então, assim, mas eu gosto de grão de bico, sabe? Então, eu sempre brinco quando alguém fala, você não gosta de feijão, tá? Mas eu gosto de grão de bico. Então, me deixa comer o grão de bico e fica com o seu feijão. Tu falaste agora, né, sobre essa questão da experiência sensorial, né, da riqueza que é, né? Uhum. E eu lembrei, antes da gente cair nessa quarentena, na primeira semana de março, com o apoio do INA, né, do Instituto de Neurociências Aplicadas, né, com o apoio da Maria e da Bruna Velasquez, o No Quintal da Nossa Casa, que é um movimento que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa estação Brincar, dentro da Conexão Natureza, a gente foi para uma creche, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, que fica próxima à Floresta da Tijuca, que é a comunidade do Borel. E a gente levou para as crianças, que a gente resolveu fazer uma itinerância do No Quintal da Nossa Casa. Porque a gente faz os eventos, o Encontro Natureza em Família, a gente faz na Floresta da Tijuca. Então, é um evento, assim, cheio de experiências sensoriais naquela floresta, né? É uma riqueza muito grande. E as famílias adoram. E aí a gente resolveu fazer uma itinerância para levar um pouquinho e se aproximar das famílias nessas creches públicas do Rio para poder levá-las para esse encontro maior na Floresta da Tijuca. E a gente levou uma oficina, que é uma oficina sensorial, prática, fácil de fazer, que as crianças, os bebês que eram crianças de 1 ano e meio, 2 anos, era nessa faixa etária até 3 anos no máximo, né, que eram crianças de creche. E a gente levou argila, levamos temperos coloridos, levamos isso tudo para criar tinta natural, né? Aí levamos a cola e a água. E aí eles experienciaram cada um desses elementos antes de fazer a própria tinta. Né? A transformação. A transformação. Gente, foi assim, simples, mas fantástico, porque as crianças queriam provar, queriam sentir o cheirinho, as cores dos temperos, né, chamavam muita atenção. Então, a gente trabalhou os sentidos ali, textura, sabor, né, aroma, as cores, né, foram múltiplos estímulos.